Boa tarde! Como está esse início de semana para você e sua família? Eu sou Lalume Carneiro e esse é o Jornal Global News. É aqui que eu te deixo atualizado sobre as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Confira os destaques de hoje. O confronto entre policiais e criminosos deixa um saldo de 12 mortos em Salvador. O Brasil ganha seu primeiro Oscar com o filme Ainda Estou Aqui. O governo federal anuncia medidas para baixar o preço dos alimentos, incluindo o café. E o Dia Internacional da Mulher em Poções. Tudo isso e muito mais você confere agora no Global News. Eduardo Costa aceita condenação e prestará serviço comunitário após processo movido por Fernanda Lima. O cantor Eduardo Costa, que fez ofensas à apresentadora Fernanda Lima no seu programa Amor e Sexo, será obrigado a prestar serviços gratuitos em uma instituição que oferece apoio a pacientes com fibrose cística. Segundo informações do jornal o Globo, a juíza Maria Tereza Donat, responsável pelo 4º Juizado Especial Criminal, foi quem assinou a determinação. A sentença terá duração de 8 meses, com a carga horária semanal de 7 horas. Nos próximos dias, Eduardo Costa deverá entrar em contato com a Central de Medidas Alternativas, que o orientará sobre como realizar as atividades de serviço comunitário. A China suspendeu temporariamente compras de carne bovina de 3 frigoríficos do Brasil. O embargo envolve uma indústria da JBS em Mozorlândia, Goiás, uma unidade da Frisa, em Nanuque, Minas Gerais, e uma planta de Bomart, em Presidente Prudente, São Paulo. Os demais frigoríficos do Brasil, inclusive das empresas citadas, exportam normalmente. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, ABIEC, foram suspensos outros 2 frigoríficos da Argentina, além de um do Uruguai e outro da Mongólia. Esse último referente às carnes bovinas e ovina. O Brasil reafirma sua confiança na robustez do controle sanitário nacional, conduzido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, e segue trabalhando ativamente para solucionar os questionamentos apresentados com celeridade, garantindo a segurança e qualidade da carne bovina exportada. O Oscar do melhor filme estrangeiro ficou com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, baseado no livro com o mesmo nome, escrito por Marcelo Rubens Paiva e estrelado por Fernanda Torres, que foi indicada para o prêmio de melhor atriz. A campanha do filme tomou as telas do mundo, levando o Brasil e elevando a arte brasileira através do cinema. O Brasil parou, o Carnaval cedeu espaço para Ainda Estou Aqui, que está em cartaz em cinemas brasileiros e do mundo. Esperar por 100 anos e ter a primeira estatueta do Oscar, e com um filme que conta a história de uma mulher que teve seu marido sequestrado e morto pelo governo militar, um governo que impôs a ditadura e ceifou muitas vidas, é contar a força dessa mulher, a história triste de um país e a reconquista da democracia. Walter Salles fala em seu discurso que o Oscar recebido por Ainda Estou Aqui é da cultura brasileira. Carreta do tipo bitrem, carregada com óleo diesel, produto inflamável, tomba na Dutra e pega fogo. Por conta do incêndio, a pista foi interditada e provocou um engarrafamento monstruoso. O acidente aconteceu na segunda-feira, dia 3, quando a carreta-tanque fazia o percurso sentido São Paulo. Vale lembrar que a Via Dutra é a principal rodovia que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Quando o fogo começou após bater na lateral da pista, mesmo com o cavalinho se soltando dos tanques e atravessando a pista no sentido contrário, sendo consumido pelas chamas. O corpo de bombeiros foi chamado e tiveram dificuldades em conter o incêndio. Ninguém ficou gravemente ferido. A pista foi liberada e na terça-feira, dia 4, foi fechada para a reconstrução do asfalto que derreteu com o fogo. Dona Rita Ferreira, esposa do senhor Nadinho Leão, que deixou Bom Jesus da Serra e veio para Poções na década de 70, mulher de fibra, retratada em livro por sua filha Nádia Suabe, recebeu aplausos no último dia 7, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Doutor, me conta sobre esse livro, sobre sua participação nele, sobre a família Ferreira, e também eu queria que o senhor deixasse uma saudação para o Dia Internacional da Mulher. Inácio, para mim, foi um motivo de muita honra, de muito prazer poder escrever alguma coisa, fazer o prefácio desse livro
lançado pela nossa conterrânea Nádia Schwab. Nádia é uma pessoa que mora no coração da gente, é uma poçoense que nunca se esqueceu de Poções. E eu quero aqui ressaltar que ela tem ajudado Poções nas horas difíceis e não pede para falar o nome dela, nem as pessoas que são beneficiadas por Nádia, nem ficam sabendo que foi ela que ajudou. É uma pessoa realmente bondosa e muito inteligente e que tem mostrado o seu amor para com a cidade de Poções, sempre fazendo questão de lançar os seus livros, este agora é o terceiro, aqui na nossa cidade. Esse livro, ela fala sobre a pessoa da sua mãe, Dona Rita Ferreira. Eu tenho a alegria de dizer que Dona Rita e sua família é minha conhecida há pelo menos 50 anos. Nós mantivemos conhecimento quando frequentávamos, tanto eu como ela e outras pessoas que aqui estão, a primeira Igreja Batista de Poções, onde nós víamos, acompanhávamos as lutas, os sofrimentos, as angústias que Dona Rita passava. Na sua situação, condição de uma pessoa de família muito humilde, com 11 filhos, você imagine como a vida era difícil e ela passava por muitas dificuldades. Mas sempre nos impressionava, desde aquela época, era a sua resistência, a sua, como se diz hoje, a sua resiliência e a sua fé. É algo muito difícil encontrarmos pessoas que tenham fé nos momentos mais difíceis. E muitos têm fé no momento difícil, mas por pouco tempo. Ela, entretanto, mostrava-se uma pessoa sempre perseverante, persistente na sua fé, na sua confiança, com tranquilidade, com simplicidade, aceitando de forma alegre a vontade de Deus, os propósitos, as coisas da vida e do destino. É uma pessoa de vida exemplar, muito amorosa, muito com sua família, seus filhos e seus amigos. Uma pessoa realmente amiga, honrada, digna, uma pessoa do bem, uma cristã de verdade. Então, eu tenho a alegria de ser amigo de Dona Rita e de sua família. E para mim foi uma honra poder fazer o prefácio deste livro. Nós vemos aqui nessa reunião de hoje que é um auditório formado basicamente por mulheres, poucos homens, né? Agora é um livro de mulher escrito para mulher. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. O que você teria a dizer sobre isso? Olha, é uma feliz coincidência. Aniversário de Dona Rita, o lançamento desse seu livro sobre a sua história e véspera do Dia Internacional da Mulher. É uma justa homenagem a uma mulher, mostrando como a mulher é importante. E eu quero aqui, nesse dia, desde hoje, fazer a minha homenagem às mulheres poçoenses em especial, pela sua luta, pela sua coragem, pela sua determinação em trabalhar, em ajudar a construir suas famílias, em ajudar a construir a nossa cidade e o nosso Brasil e o nosso mundo. Parabéns a todas as mulheres, a todas aquelas que honram a sua condição de mulher e que servem realmente para construir lares e lares felizes. Muitíssimo obrigado. Obrigadão. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. Vamos conversar aqui com Nádia Schwab. Nádia, eu sei que você já escreveu 3 livros, né? Mas entre os 3, hoje você está lançando um livro que fala da sua mãe, da história da sua família. Como é que é falar de Dona Rita, que veio de Bom Jesus da Serra, como disse Otto, né? E veio para lá em Poções e tem uma família tão vasta, tão grande, tão bonita, e você coloca isso num livro. É uma honra, né? Porque, na verdade, como você disse, é o 3º livro, mas esse é o mais especial. É falar de uma matriarca, né? De uma mãe que, diante de tantas adversidades, está aqui hoje, completando 82 anos. E isso é um privilégio, né? E, então, eu me sinto, assim, honrada, na verdade, privilegiada de ser sua filha e poder estar colocando a sua história, na verdade, um pouco da sua história em um livro. Me deu um spoilerzinho de um ponto marcante.
mesmo que seja de sofrimento, mas de glória, de que venceu, que sua mãe teve essa força, essa fibra toda e venceu esse problema. Me diga qual foi um deles. São vários, né? Mas quando eu estava escrevendo o livro, que me emocionou muito, foi um relato que minha irmã me passou para eu estar colocando no livro. Foi quando ela pegava caminhão na madrugada para ir para as feiras, vender, para ajudar o meu pai no sustento da casa. E ali chovendo, com chuva, sol quente, escaldante, e ela estava ali, né, para o sustento, para criar 11 filhos, né? E, diga-se de passagem, 11 filhos com a união, sabe, que nós temos hoje, a família linda que nós hoje temos. Louvamos a Deus por isso e pela vida da minha mãe. Muito bem. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. O que é que você tem para dizer para as mulheres de Poções ou as mulheres do mundo? Então, eu vou falar para todas as mulheres, tá? Que não desista dos seus sonhos. Porque eu, Nádia, saí daqui de Poções, né, indo para a Vitória da Conquista, vim, como vocês sabem, vocês vão ver um pouquinho, de uma família humilde, né? Abdiquei do carinho, do cuidado de mãe como caçula para enfrentar uma vida lá fora formando. Então não desista dos seus sonhos, por mais difíceis que são, né? Porque se Deus tem um propósito na tua vida, pode ter certeza que ele irá se cumprir. Muitíssimo obrigado. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Dona Nilda está aqui no lançamento do livro de Nádia. Dona Nilda, esse livro que Nádia Schwartz está lançando sobre Dona Rita, me conta sobre isso. Boa noite, Inácio. Inácio, hoje nós estamos aqui para homenagear Dona Rita. É um lançamento de um livro para falar sobre a vida dela. Dona Rita foi uma mulher guerreira, uma mulher sábia, que soube edificar sua casa, criando ali 11 filhos, junto com seu marido Nadinho, que foi um homem que lutou junto com ela, que começou ali em Bom Jesus e vieram para Poções, hoje estão em Conquista. Tem uma filha que mora nos Estados Unidos e foi através dela que lançou esse livro e está sendo divulgado hoje aqui em Poções. Estou aqui com Dona Rita Ferreira, uma mulher de Bom Jesus, e amanhã é o Dia Internacional da Mulher e hoje é aniversário dela. Comemorando esse aniversário e amanhã é o Dia Internacional da Mulher, teve um livro escrito pela filha dela falando da vida de Dona Rita. Dona Rita, como é que foi essa emoção de uma mulher que veio de Bom Jesus e está aqui hoje nessa festa? Olha, a minha história, como já foi contada aí, né? Foi muita luta, 11 filhos, todo ano uma escadinha, e eu criando esses filhos lá, tudo com a luta, buscando água na cabeça, lenha, era tudo, não tinha energia, não tinha nada disso, essa mordomia que hoje tem, né? Mas graças a Deus, a luta vem, mas as vitórias é maior, né? A vitória foi maior. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, que cuida de mim muito bem, graças a Deus. Se eu estou até aqui, porque eu agradeço a Deus em primeiro lugar e depois a minha família, viu? Que eu amo de coração. Valeu a pena o sofrimento, valeu muito, porque eu amo minha família. Tem saudade daquele tempo lá, mesmo com todo o sofrimento, né? Mas a gente deixa amor, amizade com todo mundo. Graças a Deus, saí dali, não deixei uma inimiga. Todo canto que eu moro é essa amizade. O meu prazer é esse, meu prazer, sinto feliz. Sou muito feliz, muito mesmo. Bom, e a emoção de receber esse livro? Eu falei, olha, coração de velho não aguenta não. É uma surpresa atrás da outra. Eu gosto de surpresa, sabe? Mas a gente fica preocupada com o coração, né? Mas graças a Deus, fiz exame, o coração tá beleza. Então, é uma surpresa boa, né? E eu sou feliz, sou feliz. E como é que foi viajar para Dubai, viajar para Nova York, ficar lá uma temporada? Me conta aí. Já fui 4 vezes nos Estados Unidos e em Dubai eu fui uma vez, que eu tenho uma neta lá, né? A cantora Daniela Mercury e Tony Salles, marido de Sheila Carvalho, a morena do Tchan, trocaram farpas após o trio do cantor se aproximar muito da cantora, interferindo na qualidade do som do desfile dela.
na madrugada desta terça-feira, dia 4, e no circuito Dodô/Barrondina, no Carnaval de Salvador. A reclamação aconteceu por volta das 1h. Quando percebeu a aproximação de Tony, Daniela parou de cantar o clássico Maimbé Dandá e encarou o trio por alguns segundos. Em seguida, começou a reclamar com o artista. É muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu, Tony? Respeita que não sou moleca, rapaz. Ficou feio, viu, bicho? Reclamou Daniela. Após ouvir as reclamações de Daniela, Tony respondeu à crítica sem citar o nome da cantora, justificando que mandou aumentar a velocidade do veículo dele porque a programação do trio estava atrasada. A gente está um pouco corrido hoje, eu peço 1000 desculpas a você porque atrasou muito a saída lá e vocês precisam de uma explicação. O percurso é para ser feito dentro de um tempo e as pessoas às vezes acabam segurando o percurso e atrasa, disse ao público. Ronda policial recebe denúncia de o 2º pelotão apreende na zona rural de Caetanos uma caminhonete Toyota Hilux roubada em Vitória da Conquista. O fato aconteceu na tarde do domingo, quando as guarnições da 79ª, 2º pelotão de Caetanos e Mirante, receberam a informação de que um indivíduo chegou dirigindo uma Hilux na cor cinza, placas RPG 3E24, nas imediações do povoado do Lajedo e com comportamento estranho, e que o carro estava com a frente avariada e danos na roda do lado esquerdo. Alegava que estava perdido e precisava chegar em Mirante. Minutos depois, foi resgatado por um morador da região em uma motocicleta e tomando rumo desconhecido. O jogador do Red Bull Bragantino, Pedro Severino, de 19 anos, teve traumatismo craniano ao sofrer um acidente automobilístico na SP-330, rodovia Anhanguera, quando se dirigia para o centro de treinamento do clube em Atibaia. Ele estava no veículo com outro colega de equipe, Pedro Castro, de 18 anos, que teve ferimentos leves. De acordo com a polícia rodoviária, o carro em que ele estava colidiu contra a traseira de um caminhão na altura do quilômetro 127 em Americana, São Paulo. Ambos foram socorridos por uma viatura da CCR Autoban, concessionária que administrava a via, e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Americana, onde permanecem internados. No final da tarde do dia 4, o hospital soltou um boletim informando da morte encefálica do jogador. Na sexta-feira, outro boletim informava baixa no protocolo anterior e disse que o jogador havia reagido e estava com melhoras. Um caso estranho. Uma mulher foi presa acusada de atacar pessoas em um camarote na Marquês de Sapucaí, do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, ela estava mordendo pessoas em um camarote no setor 5. Em nota, a Guarda Municipal informou que agentes da Ronda Maria da Penha, da corporação, foram chamados pela segurança do espaço. Abre aspas. A mulher apresentava sinais de embriaguez e resistiu muito à abordagem, tentando inclusive morder os próprios guardas. Fecha aspas. A mulher foi levada para a 6ª DP Cidade Nova e, segundo a Polícia Civil, vai responder por lesão corporal, resistência e desacato. A Polícia Militar foi chamada para uma ocorrência de troca de tiros entre duas facções rivais e foram supostamente recebidos com tiros e, na troca com os suspeitos, 12 ficaram feridos e foram levados ao hospital do subúrbio e não resistiram aos ferimentos. O confronto aconteceu no bairro Fazenda Couto, subúrbio de Salvador, no último dia de carnaval. Com eles foram encontrados submetralhadoras, pistolas, revólveres, carregadores, munições, drogas, balanças de precisão e celulares. Foram apreendidos na ação, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Disse ainda que todas as circunstâncias do confronto já estão sendo investigadas pela Polícia Civil, com a realização de perícias pela Polícia Técnica, em conformidade com os protocolos legais. Por fim, esclarece que a ação policial ocorrida em Fazenda Coutos é pontual e não possui qualquer relação com o carnaval. O policiamento segue intensificando na região, com monitoramento constante para assegurar a tranquilidade dos moradores. Viva a Polícia Militar da Bahia, 79ª. Uma motocicleta foi furtada no povoado do Areão, no município de Mirante, quando Fábio Ribeiro, morador da Fazenda Brisa, percebeu a ausência de sua moto Honda, modelo Titan, placa OUY 2781, ano e modelo 2013,
A polícia foi acionada e, em rondas na busca do delinquente, localizou o veículo em poder de Gustavo Lima, de 25 anos, morador da fazenda Serra do Zelino, que confessou o crime, que circulava pela Praça Central de Mirante e foi contido por populares. A vítima e o autor do furto foram encaminhados para o DISEP em Vitória da Conquista. Uma aeronave da Delta Airlines precisou retornar ao aeroporto internacional de Logan, em Boston, no último domingo, dia 2, após um forte odor de fumaça se espalhar pelo veículo. O avião, que seguia para Nova Orleans, declarou emergência logo após a decolagem e voltou ao ponto de origem para garantir a segurança dos passageiros. Abre aspas, nossa tripulação de voo seguiu os procedimentos estabelecidos e retornou a Boston com segurança, informou um porta-voz da Delta em comunicado oficial. A empresa reforçou o compromisso com a segurança e lamentou os transtornos causados. A companhia aérea também se manifestou sobre o impacto do ocorrido nos planos dos passageiros, pedindo sinceras desculpas aos nossos clientes pelo atraso em suas viagens, declarou o representante da empresa, enfatizando a preocupação em minimizar os impactos da situação. O voo Delta 1398 transportava 92 pessoas e foi recebido por equipes de emergência no aeroporto. Não houve feridos e a Administração Federal de Aviação já iniciou investigação para identificar a origem da fumaça que obrigou a aeronave a retornar. Vamos para um comercial rapidinho e logo mais estamos de volta. Estamos de volta com muito mais informação para você. Confira o 90 Segundos de hoje. Em primeiro lugar, eu quero saudar você, Inácio, e todos os ouvintes aí do jornal do Global News, né? É uma alegria muito grande falar um pouquinho sobre a minha vida. E meu nome é Laudelino da Costa Palmeira, sou filho de Daniel Palmeira e Maria de Lourdes. Eu nasci no sul da Bahia, na região de Alcobaça, próximo a Teixeira de Freitas, mas mudei para Poções com toda a minha família, quando ainda era criança. E foi aqui que nós escolhemos para viver, para morar aqui e construir os nossos amigos. E é com muita alegria que a gente estudou aqui na cidade de Poções, na escola Luiz Heraldo Duarte Covelo, que antes era o Senec. Estudei também no Roberto Santos e no Isaías Alves. A gente passou muita dificuldade naquela época. Meu pai sempre trabalhou na agricultura familiar, junto com minha mãe, e graças a Deus as dificuldades foram muitas, mas nós superamos todas essas dificuldades. E estudando na escola pública foi possível a gente arrumar emprego, trabalhar aqui em Poções e construir um futuro para a nossa família. Eu cheguei a estudar em Vitória da Conquista também, fiz o curso de Direito com muita luta, né? Foi uma época muito corrida para mim, muita dificuldade, mas consegui chegar lá, fiz o curso de Direito, hoje sou advogado e sou vereador também pela terceira vez. Já recebi o título de cidadão poçoense, então hoje eu sou cidadão poçoense, que dessa cidade, tenho muita honra, né, de ter recebido esse título e muita alegria também de ter recebido do povo essa confiança de ser vereador pelo terceiro mandato, né? Foi algo que o povo confiou em mim e eu sempre digo que o bom é a democracia, porque é a possibilidade que nós temos, aquele que é da periferia, aquele que vem lá de baixo, aquele que tem dificuldade, ele pode chegar a um cargo público através do voto democrático, através do voto popular. Então isso é muito importante na nossa vida e é o que a gente defende e a gente continua aí a nossa luta em defesa, né, das associações, dos movimentos sociais, porque a gente acredita que só através da participação e da mobilização popular é que nós vamos construir uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. O vereador de Poções, diz Wagner de Miranda Mascarenhas, G de Gisélia, do PSD, sofreu um grave acidente de proporções grandes na terça-feira de Carnaval. G foi socorrido para um hospital de Vitória da Conquista. De acordo com informações, após procedimentos médicos, o mesmo encontra-se em recuperação.
A nota divulgada pela assessoria do vereador diz, abre aspas, a assessoria do vereador Gis Wagner de Miranda Mascarenhas, carinhosamente conhecido como G de Gisélio, vem a público informar que após um acidente ocorrido na manhã de terça-feira, o quadro de saúde do vereador, que inicialmente era considerado grave, agora apresenta estabilidade. Ele permanece internado e está passando por uma série de exames para monitorar sua condição. Agradecemos sinceramente a todos pelas mensagens de apoio e carinho recebidos. Continuaremos a manter a população informada sobre o seu estado de saúde. Fecha aspas. Há comentários extraoficial que foi um acidente doméstico na fazenda em que ele caiu de um pé de jaca. O Global News tentou buscar junto à assessoria mais detalhes sobre o acidente e até o fechamento dessa matéria não recebeu resposta. Nós, do Global News, desejamos melhoras. Um ônibus da aviação 1001, que saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo, levava 45 passageiros, tombou na Via Dutra, deixando o saldo de um adolescente de 13 anos morto e 25 feridos. Levi viajava com Daniel Araújo do Nascimento, seu pai. O adolescente viajou para passar o carnaval no Rio de Janeiro, na casa do seu avô paterno. Abre aspas, eu estava acordado. É difícil dormir numa viagem à noite, ainda mais sendo motorista. Eu lembro que o ônibus veio para a direita e caiu numa vala, e ficou preso. O motorista, ao invés de puxar o maneco do freio e liberar os passageiros para descer em segurança, ele foi dar ré no ônibus. O ônibus tombou e matou meu filho. Meu filho só tinha 13 anos, fecha aspas, disse Daniel. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal, o veículo subiu no meio-fio da estrada durante uma manobra feita pelo motorista e acabou caindo na ribanceira de 7 metros de altura. Pix mais seguro assusta golpistas. Para aumentar a segurança do Pix, o sistema de transferência de recursos, o Banco Central, publicou alterações no seu regulamento e determinou que chaves de pessoas e de empresas cuja situação esteja irregular na Receita Federal sejam excluídas. Cerca de 8 milhões de chaves Pix estão com CPF irregular na base de dados da Receita e podem ser suspensas, informou o Banco Central. Com as novas medidas, será mais difícil para os golpistas manterem chaves Pix com nomes diferentes daqueles armazenados nas bases da Receita Federal, avalia a instituição. O governo anunciou medidas para baixar preços de alimentos. Tarifas de importação para carne, café, açúcar, milho e azeite serão zeradas. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou na quinta-feira, dia 6, medidas para tentar baratear o preço de alimentos. Entre as medidas estão zerar a tarifa de importação para alguns alimentos, como a carne, o café, o açúcar, o milho e o azeite de oliva. Segundo o vice-presidente, o governo está abrindo mão de imposto em favor da redução do preço. As medidas foram anunciadas após uma reunião do presidente Lula com ministros e empresários do setor de alimentos e abastecimento no Palácio do Planalto. Um ato realizado lá em 1908, quando cerca de 15 mil trabalhadoras marcharam pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, reivindicando redução da jornada de trabalho, melhores salários e direito ao voto. O impacto dessa mobilização foi tão grande que no ano seguinte o Partido Socialista da América instituiu o primeiro Dia Nacional da Mulher, celebrado em 28 de fevereiro de 1909. Em 1910, durante a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, realizada em Copenhague, na Dinamarca, a ativista Clara Zetkin, uma das grandes vozes do feminismo da época, propôs a criação de um Dia Internacional para dar visibilidade à luta feminina por direitos. A proposta foi aceita por mais de 100 mulheres de 17 países, embora a data oficial ainda não estivesse definida. Só em 1917, quando trabalhadoras russas organizaram uma greve histórica em 8 de março, protestando contra a fome, a Primeira Guerra Mundial e o regime cesarista, que esse evento ficou conhecido como a Marcha das Mulheres de Petrogrado, marcou o início da Revolução Russa de 1917. Em reconhecimento ao protagonismo feminino, o governo soviético oficializou o 8 de março como feriado nacional em homenagem às mulheres. E assim segue mundialmente a luta por igualdade de direitos, equidade e respeito. Em Poções, o dia 8 foi celebrado e o Global News esteve por lá. Primeiro eu queria mandar um recado aqui para os homens presentes, que nós não
tenho nenhum problema com folhas de chocolate, eu acho que todos nós adoramos ganhar. O problema é que o cara que às vezes pede desculpa 10, 20 vezes da traição, do tapa, do desrespeito e manda folhas de chocolate, às vezes é o mesmo que dizendo amor acaba com a vida da mulher. Então, quando a gente diz que esse dia está além de folhas de chocolate, a gente quer dizer isso, que é muito bom receber folhas de chocolate, mas a gente quer respeito e dignidade o tempo todo, o ano inteiro. Depois, agradecer a presença dos vereadores aqui, né? Muito bom que vocês estejam, seria muito bom que estivessem todos, né? Mas que bom que estão aqui, vocês que vieram representando, e obrigada por esse espaço. Eu quero falar de uma coisa muito preocupante, que está incutida na cabeça dos homens, das próprias mulheres e de muita criança, a partir de um experimento, né, da minha experiência de professora. Várias vezes eu passei um questionário socioeconômico para os meus alunos na escola, né? Isso é muito comum no ensino médio também, mas no fundamental, e duas perguntas eram: qual é a profissão do seu pai e qual é a profissão da sua mãe? Aí aparece assim: meu pai é pedreiro, meu pai é mecânico, meu pai é professor, meu pai é engenheiro, meu pai é agricultor, enfim, a profissão do pai. E minha mãe não trabalha. Minha mãe não trabalha. Ou uma coisa pior, que às vezes nós mesmas falamos uma das outras. Fulana só trabalha em casa. Como assim só? Como assim só? Como assim minha mãe não trabalha? E aí eu pego esses questionários, trago para os meninos e eu chamo a atenção deles e falo assim: oh, gente, quem aqui já experimentou assumir uma casa por um dia, por uma semana? Aí às vezes tem uma menina, geralmente é menina, às vezes tem um menino. Ontem, né, na abordagem do tema, por conta da data, numa sala de terceiro ano, eu ouvi duas coisas muito interessantes. Uma menina disse assim: ó, professora, eu tive que assumir a casa por 2 meses, porque minha mãe fez uma cirurgia. Professora, conta sua experiência, como é que foi? Professora, é enlouquecedor. Eu achei maravilhoso. Sim, por que enlouquecedor? Professora, tem os meus irmãos, ninguém colabora, parece que é só a obrigação da mulher. E aí eu lavava prato, e eu lavava roupa, e aí eu arrumava casa. E aí tudo tinha que ser eu sozinha, para cuidar eu sozinha, ninguém ajudava. Professora, trabalho demais. Quando minha mãe não voltou para assumir a casa, foi enlouquecedor. Repara só. E o menino, que também assumiu a casa por um tempo menor, falou disso também, que ele descobriu que é muito trabalho. Então, ó, muito respeito com a turma que a gente chama do lar. A maternidade dá muito trabalho. Né? A gente acorda 1000 vezes na noite para amamentar. A gente não dorme direito. E de manhã a gente assume a casa e lava e passa e arruma e cozinha, lava o banheiro. Né? E a gente que está assim, às vezes sentado ouvindo uma palestra, ouvindo um culto da igreja, ou em um outro lugar que atrasa, às vezes, está aqui na cabeça: será que botou a comida do cachorro? Será que o pequenininho já dormiu? Será que o outro fez a tarefa de casa? E o frango eu tenho que tirar da geladeira para o almoço de amanhã? Né? Será que tem água no filtro? Por que todo mundo bebe água no filtro e ninguém coloca? Por que todo mundo gosta de água gelada e ninguém repõe? Né? Cabeça de mulher funciona assim, são 1000 coisas. Então, muito cuidado com esse: minha mãe não trabalha. Muito cuidado com esse: ela só trabalha em casa. Não é só. É um trabalho exaustivo. Uma mulher que trabalha em casa e se dedica a construir a vida dos filhos, o apoio ao esposo,
trabalha muito e é um trabalho desleal, porque nem todas elas são valorizadas como deveriam. E é um trabalho que a deixa vulnerável, porque ela precisa de um companheiro retado, que garanta o que ela precisa materialmente, já que ela não tem um salário. Né? Do absorvente a tudo. Esse homem que é provedor da casa, no caso da mulher que trabalha muito só em casa, precisa ser um companheiro que reconhece, que agradece, que garante a essa mulher as melhores condições possíveis. Em nome das mulheres maravilhosas que estão aqui presentes, obrigada, Jocira, por essa palestra muito importante. Leila, Zezel, Aline, as outras mulheres que ainda vão falar, a Medianeira da Paz, que também abriu lindamente aqui a nossa mesa. Fui pega de surpresa, né, para compor aqui a mesa hoje, neste momento, mas eu acho muito importante mulheres ter espaços institucionais para que possam falar e ser ouvidas pela sociedade. Como já foi dito aqui, eu acho uma pena que as mulheres no Brasil, em Poções, na Bahia, no Nordeste, em Brasil e no mundo inteiro, não são maioria, ou pelo menos de maneira paritária aos homens, no exercício dos cargos de poder. Né? Nós temos aqui nessa casa, como já foi dito por Zezel, uma representação unicamente, exclusivamente masculina para estes próximos 4 anos, que tem a responsabilidade de nos representar e de tentar elaborar políticas e pensar políticas para nós, quando nós mesmos poderíamos estar aqui pensando no nosso bem-estar e nas melhores condições de vida e de luta e de trabalho para as mulheres, né? É muito gratificante para mim estar aqui. Eu quero saudar a mesa composta por homens e por mulheres maravilhosas. Muitas aqui eu admiro bastante. E estar aqui principalmente representando o coletivo de mulheres Marielle Franco. Eu faço parte do coletivo. É um coletivo de mulheres diversas, em que a gente está atuando em Poções para poder ir em busca dos nossos direitos, está exercendo os nossos deveres também, para poder termos mais direitos, garantir os que já existem e trazer também mais reflexões para a nossa cidade. Audiências públicas para falar de mulher. Que bom, viu? Que voltou esse momento. Quero saudar a mesa em nome da minha amiga Jocira, que tanto admiro, né? Eu acho que ela tem muitos admiradores aí. A gente gostaria que essa plateia estivesse repleta de homens, para ouvir o que as mulheres têm a dizer para vocês, né? A gente tem que dizer não só para as mulheres, mas para os homens também. É um momento de reflexão e dizer que é necessário a gente romper um pouco, né, essa ideia do feminismo deturpado. Há uma ideia hoje que o feminismo é que nós mulheres queremos ser melhores do que os homens. Jamais. Queremos ser apenas iguais, ter as mesmas condições na sociedade. Bom, aconteceu em Poções no dia 8 de março, Dia Comemorativo Internacional da Mulher, uma audiência pública promovida pelo vereador Laudelino Palmeiras. Eu encontrei agora essa moça linda. Eu queria que você me dissesse o que significou para você essa data de 8 de março aqui na Câmara Municipal, onde também houve essa audiência pública. Para mim é muito importante que tenha havido esse espaço para que as mulheres possam falar por nós mesmas, né? Para que nós, mulheres, tenhamos essa oportunidade de falar das nossas dores, das nossas demandas, das nossas dificuldades e também da nossa luta, né? E um momento importante para nós e parabenizar todas as mulheres que estiveram aqui presentes e que falaram sobre as nossas conquistas e lutas diárias. Agora falar com a irmã Beatriz, das Medianeiras. Irmã, qual foi o significado desse 8 de março aqui na Câmara Municipal? Eu parabenizo vocês, Laudelino, a iniciativa dele, e eu não sei mais o grupo que coordenou. Eu acho que isso é um passo
que a Câmara está dando para as mulheres poder reivindicar seus direitos, expor a sua situação, porque quando a gente fica escanteada, a gente fica com vontade de falar as nossas situações, nosso ponto de vista, mas aí não é dado espaço. A audiência pública foi muito importante, né? E acho que a gente consegue ilustrar algumas possibilidades de políticas públicas, de fortalecimento e estímulo para a participação e empoderamento das mulheres, de fato, nos lugares de decisão. Então, esses espaços são muito importantes e essa audiência, ela vem muito a contribuir com isso e vamos fazer mais. E todas as mulheres, então 8 de março é um dia de soltar a nossa irreverência, de somar outras mulheres, se juntar para a gente dar um basta no machismo, nesse patriarcado que só nos destrói e lutar pela igualdade e andar ombro a ombro entre homens, mulheres trans, negros e negras, então a gente romper com esse distanciamento. E a gente precisa romper certos estereótipos, né? Da questão mesmo do feminismo. Às vezes há uma ideia muito errada do feminismo. O feminismo é justamente essa igualdade que tanto a mulher deseja na sociedade. A igualdade na política, a igualdade nos espaços de poderes, a igualdade em qualquer espaço da sociedade. E o empoderamento feminino também, né? De você permitir que a gente tenha o nosso espaço na sociedade. Esse foi um momento muito especial, né? Meu nome é Jocira Nascimento Lemos, professora Jocira, nasci aqui em Poções e eu acho esse momento que foi promovido hoje pela Câmara de Vereadores, com a iniciativa do vereador Laudelino, muito importante, que infelizmente, com todas as conquistas que a gente já conseguiu, claro, ainda somos um país que violenta mulheres, que mata mulheres, que assedia, né? Então a gente precisa ter sempre espaços para falar sobre a luta da mulher, sobre as conquistas da mulher e o desafio de educarmos nossos homens para não reproduzir a violência e nossas mulheres para não aceitar a violência. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres de Poções e do Brasil. O colégio do município de Darumeira, que funciona de forma irregular dentro do território de Boa Nova, foi interditado na terça-feira, dia 4. A decisão ocorreu após a constatação de que a instituição operava sem a devida legalização, desrespeitando normas educacionais e administrativas. O prefeito Lucas enfatizou que sua gestão não permitirá irregularidades e que medidas serão tomadas. A interdição deixou mais de 50 alunos sem acesso à escola, onde estavam matriculados antes do fechamento. Segundo o prefeito, as estruturas não tinham segurança adequada e a prefeita de Darumeira foi até Lucas Jaete para tirar satisfação sobre a medida tomada, que não foi comunicada à mesma, sendo que a escola era organizada pela Secretaria de Darumeira, pois a cidade não suportava os alunos do município e facilitaria o acesso daqueles alunos da zona rural, para que não precisassem se locomover para tão longe. Além disso, a mesma afirma que não está irregular de forma nenhuma e que tem dado o devido suporte para os alunos utilizarem a escola, e que o atual prefeito de Boa Nova não poderia proibir os alunos de adentrarem a escola, pois o único órgão que pode realizar tal ato seria a Justiça ou o MEC, e caso ele insistisse, a mesma iria recorrer à Justiça. Em nota, a Prefeitura de Darumeira manifestou seu total repúdio ao ato arbitrário praticado na manhã do dia 6 pela Prefeitura de Boa Nova, que impediu mais de 50 alunos de acessarem a Escola Municipal Maria José Rabelo, localizada na Fazenda Santa Teresa, divisa entre os municípios de Darumeira e Boa Nova. A ação realizada por guardas municipais de Boa Nova, sobre ordens do prefeito Lucas Jaete, que também esteve presente no local, interditou a unidade escolar sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, prejudicando diretamente os alunos, seus familiares e toda a comunidade escolar.
Ressaltamos que a escola que está situada no território de Darumeira e os alunos são regularmente matriculados na rede municipal de ensino de nosso município. Diante da gravidade da situação, a prefeita Mari esteve pessoalmente no local, expressando sua indignação e reafirmando que não aceitará tal medida arbitrária. A gestão municipal tomará todas as providências cabíveis para garantir o direito à educação das nossas crianças e adolescentes, preservando a autonomia de Darumeira sobre a escola e assegurando que os alunos não sejam prejudicados por atitudes autoritárias e injustificadas. Educação é um direito fundamental e não permitiremos que qualquer interferência política ou administrativa coloque em risco o acesso de nossos estudantes ao ensino de qualidade. Essa foi a nota publicada pela Prefeitura. Luíde, atacante do Palmeiras, em jogo em que o Palmeiras venceu de 3-0 contra o Cerro Porteño do Paraguai, deixou o campo em lágrimas por ser vítima de racismo por um torcedor que segurava uma criança no colo. Quando chamou o árbitro para denunciar o crime, o mesmo torcedor desferiu uma cusparada. O jogo era pela fase de grupos da Copa Libertadores. Indignado, Luíde questionou a Conmebol e a CBF sobre até quando teria que passar por isso. Dói na alma, disse Luíde. O Ministério Público do Estado da Bahia, juntamente com a Justiça, condenou um homem a 28 anos de prisão, 10 meses e 15 dias, pelo estupro de vulnerável em Poções. Conforme o promotor de justiça, Matheus Cavalcante, o crime foi cometido pelo denunciado contra sua sobrinha menor de 14 anos por diversas vezes entre os anos de 2014 e 2021. O mesmo é tio materno da vítima e praticou abusos desde que a vítima tinha 5 anos de idade, principalmente nos finais de semana, na casa da avó dela e também na residência dele. Segundo o Ministério Público que investigou o caso, os abusos teriam começado por meio de brincadeiras maldosas e, com o passar do tempo, o denunciado passou a realizar toques cada vez mais íntimos na vítima, que evoluíram para uma conjunção carnal. Durante uma audiência presencial, o promotor de justiça Matheus Cavalcante apresentou as provas e pediu a condenação do denunciado. Consta ainda na denúncia que, devido aos abusos, a vítima passou a desenvolver crises de ansiedade. O pagamento do saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, começou a ser feito desde quinta-feira, dia 6, pela Caixa Econômica Federal. A autorização foi concedida pelo governo federal na sexta-feira, dia 28, por meio de uma medida provisória. Com isso, poderão ser sacados os valores referentes aos trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025, que não tiverem acesso ao valor total do benefício. No total, a medida deve liberar cerca de 12 bilhões de reais para aproximadamente 12,2 milhões de trabalhadores. A primeira parcela será destinada a valores de até 3 mil. Para quantias superiores, o pagamento começa no dia 17 de junho. O valor pode ser consultado pelo aplicativo do FGTS. Se o saldo estiver parcialmente comprometido com empréstimos, o beneficiário poderá sacar parte disponível. Caso o saldo seja integralmente comprometido, não haverá valores disponíveis para retirada. Nos casos de demissão sem justa causa, o saque permitido é o da multa rescisória. Se a rescisão for acordada entre trabalhador e empregador, há uma possibilidade de retirada de até 80% do saldo. O crédito será depositado automaticamente para quem cadastrou uma conta bancária no aplicativo do FGTS. Os demais poderão realizar o saque em caixas eletrônicos ou agências bancárias. O Jornal Global News fica por aqui. Te vejo na próxima segunda. Tenha uma boa semana para você e sua família. Tchau!